Alô, alô. Para os que se consideram ainda um pouquinho crianças, bom dia, criançada. Oh, maravilha. Muito bem. Graça e paz. O Senhor Jesus, de uma forma muito profunda, possa falar aos nossos corações nessa manhã. E depende muito de como que o nosso coração vai receber a palavra. Então, quero convidar você a abrir o seu coração para que Deus fale ao teu coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. A nossa imensa gratidão, Senhor, por mais esse bom dia que o Senhor está nos dando, onde nós podemos estar aqui juntamente com cada irmão, cada irmã, para apresentar ao Senhor a nossa melhor gratidão. Obrigado. Fala a cada um de nós de uma forma muito particular. Para a glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero olhar um texto bíblico que o desafio nessa manhã é a gente falar sobre mordomia. Na verdade, continuar a falar sobre mordomia. Semana passada, a pastora Noemi trouxe a palavra da mordomia sobre os nossos dons e talentos. Hoje eu tenho o desafio de falar sobre mordomia no uso do nosso corpo. Já pensou? Então, eu quero fazer algumas denúncias. Talvez você se encaixe nessas denúncias, porque quando eu estava preparando, eu falei assim: Jesus amado, eu acho que eu preciso melhorar na mordomia do meu próprio corpo. Então, eu espero que essa palavra encoraje você. Antes de começar, quero fazer uma pergunta a todos vocês. Quem aqui tem problema de diabetes? Está no comecinho, é pré, às vezes já está no pós, né? Quem aqui tem problema de diabetes? Olha, tem bastante gente. Ok. Quem tem problema de coração? Tem alguém com problema de coração? Não é assim, está apaixonado, não é isso aí não, viu? Problema aqui físico mesmo, né? Nesse mês de mordomia, nós queremos abordar sobre a mordomia sobre o nosso corpo. Eu quero perguntar para você, você tem cuidado bem do seu corpo? Bom, tem gente que sim, tem gente que não. Depende muito, né, de cada um. Mas vamos lá, e eu espero que essa palavra possa te empurrar para frente e desafiar. Porque quando nós pensamos em mordomia do nosso corpo, nós vamos nos deparar com desafios enormes. E às vezes nós estamos assim tão acostumados na rotina da nossa vida, que para mudar um hábito em prol do bem-estar do nosso corpo, nós vamos enfrentar dificuldade. Não é verdade? Um exemplo só. Quem gosta de Coca-Cola? Quem gosta de Coca-Cola? E toma Coca-Cola? Ok, tem. Tem uma irmã, eu não vou falar o nome. Sabe aquelas garrafinhas que hoje é bem moderna. Você coloca a garrafa da Coca-Cola lá dentro, esconde tudo o que é e está toda hora tomando. A diabetes está lá no espaço. Mas o que é isso? Não consegue. Virou um vício. Mas vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Uma Coca-Cola
no calor, geladérrima, quebrando. É bom demais, não é verdade? Eu estou fazendo propaganda aqui dessa refrigerante. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha lá o que diz o texto. Paulo aqui ele já começa a pegar no pé. Olha só. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem, quando nós olhamos essa carta que foi escrita por Paulo para a igreja de Corinto, interessante a gente observar aqui que Paulo, ele vai trazendo para esta igreja severas advertências. E ele pega assim bem pesado. Só para a gente ter uma ideia, se você volta lá no capítulo 1, nós percebemos aqui, nesse capítulo 1, Paulo exortando a igreja a andar em unidade. Olha só o que está acontecendo na igreja, capítulo 1, versículos 10 até 13. Olha só o que Paulo fala. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, era esse ambiente. A igreja dividida. E Paulo ficou sabendo, ele traz essa orientação. Porque um fala, não, eu gosto do pastor Paulo. Não, o Apolo, ele é muito mais inteligente. Então, cada um com a sua opinião e trazendo para dentro do ambiente da igreja essa divisão. E olha só, Paulo fala, acaso Cristo está dividido? Então, percebe um pouquinho o ambiente nessa igreja. Agora, se a gente avançar no capítulo 3, aqui Paulo exorta a sair os cristãos daquela igreja, a sair da infantilidade e de uma vida carnal. Ou seja, aquele que vive mais segundo os seus próprios desejos, os seus pensamentos, do que a vontade de Deus e a sua palavra, era isso que estava acontecendo dentro dessa igreja. Então, nesse capítulo 3, versículos 1 até o 17, ele traz essa orientação e faz essa denúncia, né, do que estava acontecendo ali. Nesse capítulo 3, Paulo ele já começa aqui com instruções sobre a questão da mordomia do corpo. Olha os versículos 16 e 17. 3, 16 e 17. Fala assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui a gente percebe que tem um galho que começa a crescer na questão até do suicídio.
A palavra aqui está bem clara. Nós somos santuário de Deus. Você sabia disso? Você é santuário de Deus. E aqui fala que esse Espírito, o Espírito de Deus, ele habita nesse santuário. E também fala assim, se alguém destruir esse santuário, que é de Deus, Deus também vai destruí-lo. Pesado isso. Então, está aqui mais essa introdução que já Paulo está fazendo a respeito da importância da mordomia quanto ao uso do corpo. Muito bem. Capítulo 5, aí Paulo já começa a pôr o dedo no lugar certo. No capítulo 5, versículo 1 a 13, Paulo está exortando aqui a vida imoral que essa igreja estava vivendo. Olha só, é possível isso? É possível, porque está acontecendo aqui. Olha o versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha a que ponto chegou. Então, essa denúncia que Paulo está trazendo a essa igreja pela vida desregrada, pela vida imoral dessa igreja. Então, quando a gente olha nesse sentido, Paulo ele traz aqui claras direções para aqueles que praticam imoralidade. Ah, pastor, será que dentro da igreja tem esse negócio de imoralidade? Você acha que tem? Na igreja do Bosque, acho que não tem, né? A igreja de Corinto tinha. Irmãos, onde tem ser humano, o risco é grande de essas coisas acontecer. Olha a orientação que Paulo traz aqui no capítulo 5, versículos 9 até o 13. Diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem andai, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A gente nem quer olhar esse texto, porque é um texto que Paulo está orientando a igreja de Corinto ao fato dessa imoralidade tal estar impregnada ali dentro. Então Paulo está falando, se há pessoas assim dentro da igreja, diz que é para mandar embora. Muito bem, agora nós estamos entrando no capítulo 6, e Paulo começa aqui nesse capítulo 6, e ele condena o litígio entre os irmãos. Olha só, dá uma lida, é uma coisa extraordinária de orientação. Como é que pode um irmão botar na justiça o outro irmão? Quem é esse Deus que traz, que como nós cantamos aqui, esse amor entre os irmãos? E nesse contexto, surge aqui com clareza a questão da mordomia do corpo, que a comunidade de Corinto precisava entender.
E esses dois versículos que nós lemos, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem. Nessa orientação paulina, quanto a essa questão da mordomia do uso do corpo, ele traz aqui algumas ênfases. Me acompanhe. Diz aqui o texto que o nosso corpo é santuário do Espírito, ou seja, é moradia do Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Que o seu corpo é moradia do Espírito Santo? Que coisa fantástica, difícil de a gente entender com clareza como é que pode o Deus vivo, verdadeiro, através do seu Espírito Santo, habitar nesse corpo limitado, nesse corpo caído. Como é que pode acontecer um negócio desse? A palavra está dizendo. E com esse corpo, que é moradia do Espírito Santo, nós, como bons mordomos, como bons administradores, como bons cuidadores, nós devemos glorificar a Deus através deste corpo. Estamos caminhando, irmãos, para um lugar que possa nos ajudar a gente avaliar, a gente questionar algumas coisas. Olha só, deixa eu ler para vocês, nesse capítulo 6, dos versículos 15 até o 18. Olha só, o que diz? Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma uma só carne com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor em um espírito com Ele, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acho que a gente não precisa ir muito longe. Esse texto está muito claro. Então, irmão, vamos lá. É uma grande bênção quando nós entendemos e praticamos a mordomia do corpo. E nós precisamos partir do entendimento que o nosso corpo foi criado por Deus. E mais ainda, irmãos, que com esse corpo nós devemos glorificar a Deus, ou seja, refletir a glória de Deus. Salmo 139, lá no versículos 13 a 16, olha só, esse texto é fantástico. Salmo 139, olha só o que diz, versículos 13. Davi falando, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E fala assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um descrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A minha caçula vai ser mamãe daqui
daqui a alguns meses, e a gente viu no ultrassom, tinha lá um negocinho assim, ó, desse tamanhozinho. Ô bichinho feio, né? Parecia um ratinho ali, ó, pequenininho, e ali o coração já bate. Escuta, né? Tchá, tchá, tchá. Fantástico. As mãozinhas, os pezinhos. E Davi, quando ele tenta descrever a palavra que vem da boca dele e fica registrado aqui, ele fala assim: graças te dou. Olha só. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Às vezes a gente tem complexos, né? Mas sabia uma coisa, irmãos? Eu acho que eu já disse isso. Não tem um ser humano igualzinho você. Não tem. Você é único. Não tem uma impressão digital igual na face dessa terra. Alguém sabe quantos milhões de habitantes nós temos? Alguém sabe? 6? 6 milhões, ainda? Já pensou? Vamos nessa base. Não existe uma impressão digital igual nesses 6 milhões. Não é muita criatividade? Quando a gente passa pela adolescência, a gente fica pensando, vai lá no espelho, né? Não sei se vocês fizeram isso, né? Mostrando, os homens, né? Se mostrando lá. Às vezes acha que tem o nariz meio comprido, tem orelha de abana, os olhos é bem puxado, está cheio de sarda. Aí a pessoa fica se sentindo complexado, feio. Irmãos, as meninas, as mulheres aqui, o conceito de beleza de Deus não é o nosso conceito. Porque você é a única. O conceito quem estabeleceu foi o homem. Mas você é o único, você é a única pessoa. Então você, aos olhos de Deus, meninas, é a obra-prima. Os homens, mesma coisa. Então, a gente olhando aqui, como Deus nos fez, você é uma pessoa especial. Então nós precisamos olhar isso com carinho para a gente pensar nos próximos passos a respeito do desafio da mordomia do nosso corpo. Muito bem. Se Deus assombrosamente nos criou de forma maravilhosa, então, como posso eu ser mordomo do meu próprio corpo? E aqui Paulo ele vai dando algumas pistas para que a gente possa entender e possa praticar essa mordomia. Então, irmãos, hoje eu quero olhar 2 caminhos, em essência, a respeito da mordomia do corpo, que vai nessas 2 direções. Primeira direção, na questão espiritual, santidade, conforme os versículos que nós acabamos de ler. Olha o versículo 18, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade, aqui está falando sobre imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Tudo que está ligado à questão da imoralidade sexual, Paulo está falando aqui que está pecando contra o seu próprio corpo.
Essa é a primeira coisa. Vocês se lembram que no domingo passado a pastora falou sobre o exemplo de José do Egito? Olha lá, se vocês quiserem conhecer bem essa história, Gênesis capítulo 39. José era um bonitão. Olhava para ele, já se destacava. E além de ser bonito, boa aparência, o cara era um administrador de primeira. Tanto é que Potifar olhou, pegou ele como escravo e ele foi administrar a sua casa. Tanto é que Potifar disse assim que tem todas as coisas que ele administra, que nem o próprio dono sabe das coisas que José estava administrando. Olha só, a confiança. Aí tem a esposa de Potifar, a Potifera. Todo dia olhando esse jovem bonito. E as coisas dentro dela começou a fervilhar. E ela chegou ao ponto, olha só o descaramento. Chegou ao ponto de se oferecer para ele. Falou assim: deita-te comigo. O que José fez? Olha só estava ele dentro da casa e ela. Podia pensar assim: não tem ninguém. Podia pensar assim: meus pais não estão vendo. Podia pensar assim: meu pastor nunca vai saber. Podia pensar assim. Mas sabe o que ele fez? Deu pinote. Por quê? Dentro desse menino, desse jovem, tinha alguma coisa que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. Sabe o que ele falou para essa mulher? Como poderia eu fazer tamanha maldade contra o meu senhor, que era Potifar? E como poderia eu pecar contra o meu Deus? Será, irmãos, que não estamos precisando de mais Josés que tem essa convicção? Ele fugiu. E quando ele fugiu, a mulher já agarrou na roupa dele, não sei se saiu peladão para fora. Aí ele foi lá, falou com o marido e mentiu, e por causa dessa mentira, ele foi preso. E, como nós ouvimos semana passada, Deus estava com ele. Irmãos, fazer a coisa certa, aos olhos humanos, pode ser que dá um tom de prejuízo, mas quando fazemos as coisas certas, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, está vendo. Deus estava vendo José. E ele injustamente foi para a prisão. E ali Deus estava com ele. Deus abençoava ele. Ele estava sendo preparado para ser o segundo mais importante lá no Egito. E assim aconteceu. Então aqui nós estamos percebendo que Paulo está nos orientando para a questão da mordomia do corpo, na questão da santidade. Outra direção é na questão da direção material. Seu corpo pertence a quem? Você tem cuidado do seu corpo? Esse seu corpo reflete a glória de Deus? Você sabe que o cuidado do seu corpo não começa hoje? Se você pensa em cuidar a partir de hoje, dá uma sensação que está começando tarde, né? Mas nunca é tarde para começar.
Deixa eu contar aqui um acontecimento. Quando eu estava fazendo o seminário, fiz lá em Londrina, um senhor, baixinho, ele se converteu, conheceu o Senhor Jesus, e a vida dele foi virada do avesso. E ele ficou tão grato a Deus que falou assim: eu quero servir esse Deus. Eu quero ajudar a levar a palavra de Deus para as outras pessoas, assim como eu recebi essa palavra. E me transformou. Ele era baixinho, mas tinha assim um barrigão. Sabe o que era aquele barrigão? Cerveja. Ó, tomava uma cerveja. E era assim, quando ele tinha que abotoar a camisa, sabe como é que ele fazia? Porque ele não alcançava aqui. Porque tão grande era a barriga. Sabe como é que ele fazia? Ele tinha que dar um passo para frente. Aí ele abotoava a camisa. Mas ninguém vai rir, não. Irmãos, quando ele ia jogar futebol, ele ficava no gol. E quando ele pulava, sabe quando ele pula assim de câmera lenta? E quando ele caía assim de barriga, era uma gangorra, por causa da barriga. A professora nossa de português chamou ele num canto, conversou com ele. Meu irmão querido, precisa melhorar o seu português e precisa melhorar o teu físico. Vamos trabalhar isso? E começou. Tinha melhorado bastante. Depois a gente formou e nunca mais encontramos. Mas olha só, você tem cuidado bem do seu corpo? Agora, algumas dicas. Cuidar com a alimentação. Não precisa falar isso, né? Às vezes seu médico já fala isso. Mas o pastor vai falar. Segura aí. Olha só. Mães, vocês que têm crianças pequenas. Aqui é um investimento a longo prazo. Investe, mas investe pesado. Veja só. Quantas crianças que só comem besteira. E por causa disso, vem qualquer gripe, já está doente. Agora vê uma criança que foi instruída, a mãe lutou, a mãe insistiu numa alimentação saudável. Veja como é que são essas crianças. Dificilmente elas ficam doentes. Aí eu me lembrei daqueles jovens que foram levados cativos, lá em Deuteronômio, ou melhor, Daniel capítulo 1, versículo 8 a 16, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Conhece essa história? Lá no capítulo 1, ele desafiou o eunuco lá. Vamos lá, Daniel capítulo 1. Essa história é fantástica e vai nos ajudar a dar alguns passos importantes aí. Daniel capítulo 1, olha só o que diz o versículo 8. Olha só, eles eram jovens, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu fiquei pensando aqui, o que seriam essas finas iguarias do rei? Aquele leitão, a pururuca, escorrendo aquele óleo, né? Aquele pudim de leite condensado, caramelizado, flocos de chocolate. E do lado aquela bruta Coca-Cola de 2 litros. Daniel, ele fez uma decisão e desafiou. Ele perguntou para esse eunuco: nós não queremos a comida do rei. Será que tudo bem?
Olha o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Se eu não der o que o rei pediu para dar para vocês, depois eu ver vocês tudo assim, tudo xoxo. Aí o que vai acontecer comigo? Vai me pegar. Então eu estou em perigo. Olha só, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. Irmãos, a receita está aqui. 10 dias comendo comida saudável, legumes. Já comeu aquele pastel? Você morde, está pingando óleo. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim, olha só, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles ainda mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Come legumes. Não é aquela gostosura, mas olha só, funcionou com esses jovens. Será que pode funcionar com você? Muito bem. Você já disse para alguma mulher: nossa, como você está gorda? Você já disse isso aí? Diz a etiqueta que não se faz isso. Não é não? Porque se você diz para uma jovem, uma mulher: nossa, como você está gorda, vai ficar um dia, uma semana, um mês em depressão. Mesmo sabendo que ela está gorda. Olha só, não é estranho esse negócio? Às vezes ela fala para mim: nossa, como eu estou gorda. E se um homem vem e fala para ela, entra em depressão aí, fica um mês, um ano. Agora, irmãos, olha só, entre os homens, se você fala para um homem: nossa, como você está gordo, não tem a mesma reação que a mulher. Não é verdade? Entra por aqui e sai por aqui. Isso pode ser ruim, viu? Mas olha só, quando a gente, isso eu decidi, porque eu não vou falar para uma senhora, para uma mulher, que você está gorda. Mas para o homem, sabe como é que eu faço? Rapaz, mas tu está grande, hein? Não consigo nem te abraçar. Aí, claro, o homem tem um simancol, vai perceber. Agora está cheio de gente com simancol, mas não mexe um tantinho assim, ó. Alguns usam a seguinte expressão para escapar disso: pastor, Deus vê o interior e não o exterior. Mas quando a gente vê essa orientação bíblica, está dizendo que o nosso corpo deve refletir a glória de Deus. E é nesse corpo que o Espírito Santo habita. Eu quero ler um texto, e caminhando aí para a gente encerrar, Lucas, capítulo 16, versículos 1 e 2. Esse texto
Eu vou ler aqui numa outra versão, Lucas 16, 1 e 2, fala assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, ou administrador, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Olha só que coisa, irmãos. Algumas coisas que dá para a gente fazer de prático. Então eu pensei em algumas coisas, algumas sugestões. Aqui não sei se vai aparecer, acho que vai transmitir. Dr. Eide, ele é cardiologista, ele que cuida da gente, né? Quando eu entro no consultório dele, eu sou paciente. Quando eu estou fora do consultório, eu sou o pastor dele. Mas quando eu entro dentro da porta, ele fala assim: pastor, o senhor está andando? Primeira coisa que ele pergunta. Estou. Todo dia eu ando de carro. Aí já quebra todo o ambiente. Aí já vem as broncas, né? Mas olha, irmãos, como é importante tempo de descanso, tempo de lazer. Tem gente que não sabe descansar. Tem gente que não sabe desfrutar de algum lazer. Já viu pessoas que não têm tempo para nada? Está sempre ocupado. Não tem tempo para descansar. Não tem tempo para gastar com a sua esposa. Não tem tempo para gastar com os seus filhos. Não sabe nem o que é mais brincar. Com aquelas rotinas estressantes. Parece que esse tipo de coisa não é novidade, não, irmãos? Está por aí. Quem costuma tirar férias aqui? Muito bem. Precisa, irmãos. Tirar férias, ter dias de descanso é fundamental para o funcionamento do cérebro e do corpo humano. Aqui não está falando o médico, viu? Eu pesquisei isso aqui. Se os médicos estão aqui concordam, já pode até balançar a cabeça. Porque tem médico que fala que tem que fazer essas coisas, mas ele mesmo não faz. Descanso é fundamental para que o corpo e o cérebro funcionem bem. Atividade de lazer, que não precisa ficar conectado à questão do trabalho, vai ajudar na questão da nossa mente e do nosso emocional. Esposas, cá aqui entre nós. Teu marido, quando está nervoso, volta para casa, como é que ele age? Da onde que vem esse nervosismo? Da onde que vem essa impaciência? Precisa detectar isso. Às vezes é falta do descanso mental, do descanso físico. Se assim nós fizermos, irmãos, nós estamos sendo bons mordomos do corpo. Como isso é importante. O conceito de descanso é diferente um do outro. Mas é importante que todos nós tenhamos um tempo de descanso. É importante que você encontre alguma atividade que você gosta e tem prazer de fazer. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Tem gente que nem sabe o que gosta. Porque parou de fazer, muito tempo.
Tem que encontrar alguma coisa que vá te relaxar. Irmãos, como descanso é importante. E sabe qual é a base da pirâmide do descanso? Sono. Precisa dormir. Outra pergunta aqui. Quem tem problema de apneia aqui? Ó, tem bastante gente aí com... Irmãos, quantas horas de sono você tem? Sabe, nós estamos sendo empurrados por uma coisa terrível, que você tem que produzir, você tem que produzir, você tem que produzir. E Deus deu 24 horas, porque é o suficiente. Tem gente, irmãos, que engole a noite trabalhando, não é uma ou duas noites, não. E isso vai acarretar, não tem jeito, irmãos, não tem jeito, vai acarretar no corpo em algum momento. Quanto mais a gente dorme, naquele repouso que a gente tem que fazer, vai produzir coisas boas no nosso corpo. Muito bem, vocês estão careca de saber disso, né? Estão ou não estão? Por que não faz? Tem que fazer. Quais são alguns benefícios do resultado da mordomia do corpo? Olha só, vai fortalecer o sistema imunológico, vai promover a recuperação e reparação muscular. Vocês estão pensando que vocês vão envelhecer? Estão se preparando para isso? Se não tiver forças nas pernas aqui, ó, alguém vai ter que te carregar. Então, precisa cuidar. Outro resultado, regula os hormônios. Previne doenças crônicas. Também há benefício na nossa questão mental e na questão cognitiva. Melhora o humor e a disposição. Esses dias, irmãos, meu humor está lá abaixo de 0. E a disposição menos ainda. Sabe o que eu descobri o que é? De onde vem isso? Eu descobri que esse mau humor, essa má disposição é falta de pescar. Porque quando a gente vai pescar, sara tudo, né? Esses são os benefícios. Aumenta a energia, a produtividade, melhora o foco, a memória. Outro dia, irmãos, eu fiquei deprimido porque a gente está pensando no retiro, aí tinha um nome do irmão. Meus irmãos, esse nome não vinha, sabia o nome da esposa, sabia o nome da filha, mas o dele não sabia, não lembrava. E a gente vai ficando agoniado. Não sei se acontece isso com vocês. Mas, irmãos, dá um negócio na gente, né? Outro dia, subi, porque lá em casa é sobrado, subi lá em cima, cheguei lá, falei assim, o que eu vim fazer aqui? Ainda bem que essas coisas não acontecem com vocês, né? Meu pai orientou assim, quando acontece, você volta, e a hora que chegar lá, você vai lembrar. Aí eu desci de novo, cheguei lá, não lembrava. E eu falei, a coisa está feia, né? Essas coisas, meus irmãos, melhora a memória, alivia o estresse. Isso são pequenas ações que vai nos ajudar
a gente ser mordomo do nosso próprio corpo. E Deus dá criatividade para a gente poder ir melhorando isso. Deus nos ajude. Só quero fechar aqui com esse versículo que nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprado por preço, o preço foi alto, foi uma morte, a morte de Deus, através de Jesus Cristo, onde o sangue dele foi derramado. Furaram o lado dele, puseram ele numa cruz. Então, irmãos, nós fomos comprados por um preço, para que a gente não precisasse pagar o salário do pecado, que é a morte, separação eterna de Deus. E agora ele fala assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Pensa, conversa aí com alguém, com a esposa, como que eu posso glorificar a Deus com o meu corpo? Se começar já cuidando, já está bom demais. Amém? Vamos orar. Senhor, que desafio. Nós enfrentamos assunto quando olhamos para administrar, ser mordomo do nosso próprio corpo. Muitas vezes está negligenciado. Então, nesta manhã, nesse desafio, eu quero, Senhor, glorificar a Ti através do meu corpo. E me ajuda a cuidar desse templo, onde tem uma habitação, que é o Espírito Santo. Deus, ajuda a vencer os vícios que não colaboram para que esse corpo glorifique o Senhor. Ajude, Senhor, a nos desprender de coisas que há anos e anos nós carregamos. E, ó Deus, novos hábitos. Ajuda-nos. Precisamos que o Senhor faça essa intervenção na nossa vida, aqui no meu corpo, na nossa mente. É o que eu te peço. Agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ter agora um momento. Todo segundo domingo, nós temos o momento da